Olá, eu sou a Kate Oliveira, do Costura Surpreendente, e hoje estou iniciando mais uma série aí com vários vídeos legais. O nome dessa série vai ser Segredinhos de Costura, onde eu vou estar mostrando várias dicas aí preciosas que você não encontra em curso, dicas mesmo de experiências minhas para facilitar o trabalho de acabamentos, vincos, e teremos aí algumas surpresinhas. Vamos acompanhar a série, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre como você pode dar o choque de temperatura na hora de fazer vincos e barras, também para marcar suas costuras e ter aí uma emenda bem legal, um acabamento bem bacana. Let's go, costureiras! Agora eu vou mostrar os materiais necessários para essa aula. Nós vamos usar uma pedra de mármore, ou pode ser também uma escova de engraxar, de dar lustre em sapato, que eu não tenho aqui para mostrar, porque eu uso geralmente a pedra de mármore mesmo. Depois eu vou falar um pouco sobre onde encontrar, como conseguir uma pedra como essa, que também serve para dar apoio quando você está cortando algum tecido, então é super necessário você ter. A gente vai precisar também de alguma costura, né, que você emendou aí, 2 tecidinhos, um no outro com uma margem de 1 centímetro, com a costura simples, só para a gente testar, né, as técnicas que eu vou ensinar. Então você precisa ter 2 ensaios aí de costura num retalho, para a gente testar as técnicas. Outra coisa super importante é o nosso amigo ferro de passar, que também vai nos ajudar aí a fazer os vincos de forma perfeita. Outra coisa legal de ter é um paninho. Eu tenho um paninho aqui, que é um algodãozinho, que é um retalho que eu uso quando eu preciso passar alguma coisa e fico preocupada de danificar o tecido, aí eu uso por cima do tecido, tá? Mas como aqui eu trouxe um morim, né, poderia ser um tecido de algodão, alguma coisa, que eu sei que não é tecido de queimar, eu não vou nem usar o paninho, mas se você estiver testando com tecido mais sensível, tudo que você fizer, você vai precisar colocar o paninho em cima. Então agora eu vou começar a demonstrar, né, como que a gente vai trabalhar vincos, choque de temperatura para vincos e barras, né? Quando a gente fala a palavra vinco, para quem está começando a costurar, é até um vocabulário estranho, né? O vinco é quando você pega uma costura e marca ela com o ferro de passar, seja abrindo, seja deitando a costura, mas você usa o ferro para ajudar aquela costura a ficar no lugar que você quer. Ou simplesmente usa o ferro para marcar. Por exemplo, você passa o ferro, vou deixar aqui o ferro esquentar um pouquinho, você passa o ferro para fazer a marcação, para depois usar essa marcação para alguma coisa. Por exemplo, eu dobro o tecido, passo o ferro, quando ele está marcado, quando eu viro, eu tenho uma marcação que pode me indicar alguma coisa que eu vou fazer ali na costura. Às vezes eu uso esse vinco para marcar a posição de um bolso, ou eu faço vinco antes de colocar o zíper para saber exatamente onde eu vou colocar o zíper. Então isso é o vinco, tá? Esclarecendo aí para quem está começando agora. Agora eu vou mostrar como que você vai usar o choque de temperatura para deixar o tecido com um comportamento mais obediente aí, porque tem tecido, principalmente sintético, que você passa o ferro e ele não responde. Você quer abrir uma costura, aí você passa o ferro com a costura aberta, quando você solta, ela sobe, né? E aí esse choque de temperatura é justamente para dominar esses tecidos mais teimosos, tá? Mas se o seu tecido é um algodão, é uma tricoline, é um brim, é um tecido que responde bem, você não precisa usar o choque de temperatura, é só realmente para realçar esse resultado. Geralmente, eu uso essa técnica em tecidos sintéticos, seda, crepes, que são bem difíceis às vezes de vincar, né, tecidos mais molinhos, que não obedecem muito ferro. Mas vamos lá, eu peguei esse material, que é um material mais firme, para ficar mais fácil de demonstrar, costurei com uma cor diferente, né, tudo para facilitar o entendimento de vocês.
eu vou mostrar o que é uma costura aberta, né? Quando a gente fala passa a costura aberta, quer dizer que você vai pegar a costura, né? Vai abrir e vai dividir cada lado que você costurou para um lado diferente. Ao invés de você pegar a costura toda e deitar para um lado só, você vai abrir a costura. Vou mostrar de perto, ó. Aqui tá a emenda, eu tô abrindo uma camada para cada lado. E aí nessa posição eu venho com o ferro de passar e passo aqui, e aí eu tenho uma costura aberta, né? Aí vamos supor que esse tecido é uma seda, é um tecido que eu passo e ele volta, né? Vamos voltar ele aqui. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Eu passo o ferro e com calor ainda aqui, eu venho com a pedra e passo essa parte lisa onde eu passei o ferro, né? Isso causa um choque de temperatura, porque a pedra é sempre geladinha e o ferro tá quente, né, claro? Então vai dar um choque de temperatura que sossega o tecido. Então eu vou ter aqui um vinco de costura com a costura aberta. Vou virar o lado que seria o direito. Olha como a costura ela praticamente some, né? Então em estampas, em tecidos mais finos, quando a gente quer passar bem o tecido, quer que fique um acabamento legal, você pode passar, vincar com a costura aberta e utilizar a pedra de mármore ou uma escova de engraxate para dar um choquezinho de temperatura e assim fica bem passadinha. Agora eu vou mostrar como que eu passo a costura fechada. O que é uma costura fechada? É quando eu emendo, mas ao invés de passar abrindo, eu passo todas as camadas juntas para um lado só, né? Escolho o lado e passo. Então, eu venho aqui, coloco as costuras todas para um lado, ou para o direito ou para o esquerdo, passo a ferro. Obedeceu, tudo bem, não obedeceu, eu venho com a pedrinha com o lado liso e antes que esfrie, né, o calor do ferro, eu passo. O resultado é que a costura fica assim, certinho, obediente, toda para um lado. E lá do outro lado, ó, eu tenho aqui a costura passadinha, tá? Então, esses são os dois exemplos que eu tenho de choque com temperatura, choque de temperatura para vincos e barras, né? No caso, se fosse uma barra, por exemplo, eu quero marcar uma barra aqui no ferro, né? Vamos supor que é uma barra que está dobrada com 2 centímetros. Claro que no tecido não é tão simples como eu estou dobrando aqui, porque isso é um murinho, então ele obedece muito. Mas aí eu tô com a costura aqui preparada e eu venho, faço a mesma coisa. Ela tá dobradinha, seja com alinhavo, com alfinetes, né? Eu venho, passo do jeito que eu quero que ela fique e venho com a pedra também dando choque. Aí ela vai ficar já preparadinha, só para passar a costura aqui. Tecidos mais rebeldes, claro, você vai alinhavar antes de fazer isso, conferindo com a fita métrica se é essa a medida desejada para sua barra, tá? Então, assim, é uma coisa simples, mas que super ajuda na hora de fazer as costuras, tá? Quanto a onde encontrar, por exemplo, a pedra de mármore, você pode ir nessas lojas de material de construção ou de piso, que sempre tem alguma peça que está danificada e eles deixam lá no depósito jogada. Então você pede para alguém cortar, que tenha uma maquininha daquelas de cerâmica, de cortar cerâmica, e aí cobram bem barato por isso, porque são materiais que estão sem uso. Então você vai conseguir, às vezes até, eu nem paguei por elas, paguei só o corte. Depois leva para alguém cortar em retângulos, porque elas servem também como peso para apoiar quando você estiver dobrando o tecido para cortar. Eu tenho várias, eu devo ter umas 6 delas, tá? E eu uso para isso e para apoiar o tecido também. Então é uma coisa boa de você ter aí no seu ateliê ou no seu cantinho de costura. Algumas costureiras mais antigas gostam de usar a escova de engraxate, mas eu particularmente acho que a pedra de mármore dá um choque melhor. Neste vídeo eu expliquei como que você pode trabalhar o choque de temperatura nas suas costuras, nas barras. Apresentei também como utilizar aí a pedra de mármore
para realçar esses vincos, né? Expliquei também onde encontrar e continua com a gente acompanhando os próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou mostrar como o gabarito pode revolucionar o seu acabamento. Vou explicar o que é o gabarito, vou mostrar como você pode fazer um gabarito e a utilidade dele para deixar suas barras aí perfeitas, tá? Descubra os nossos outros canais, visite o nosso site www.costurasurpreendente.com.br, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que ama costura e deixe seu comentário quando você testar esse segredinho, o que você achou, alguma pergunta que você tem sobre essa dica. Let's go, costureiras!